Olá, pessoal. Daremos sequência, então, aí nossa série de podcasts. E eu começo falando que, além das competências profissionais, são também avaliadas competências pessoais indispensáveis para o exercício da função e das atribuições correspondentes a qualquer área e curso em que o aluno esteja estudando, bem como a sua formação, não só profissional, como também pessoal e cidadã. Então, a gente vai ver alguns elementos. Então, eu falo ali, no item A, analisar e interpretar textos. Geralmente, a gente trabalha com questões que você vai ter um texto fictício ou um texto que a pessoa, o elaborador, ela capturou na internet, colocou a referência, tudo. Então, isso também vai ser avaliado, essa capacidade de análise, interpretação de textos é muito importante numa questão. O item B, aplicar conhecimentos transpondos de uma determinada situação já conhecida ou experimentada para outra a ela semelhante. Por exemplo, de uma situação apresentada no livro, comumente fictícia, para uma outra apresentada na questão da prova, em sua maioria real e atual, referente ao mercado de trabalho, empresas ou atividades e funções profissionais. O que acontece aqui? Geralmente os livros, as agendas, eles trabalham com situações fictícias decorrente o caso que é muito complicado ficar atualizando. Então, se você coloca uma situação de uma empresa lá e acaba mudando a situação da empresa no ano posterior, o material teria que passar por uma atualização e não tão fácil de se fazer. Então, geralmente no material há uma situação fictícia e na prova, como a prova ela tem uma certa rotatividade, você tem um período, né? Você faz com uma certa antecedência para depois já ocorrer a aplicação, você tem a possibilidade de trabalhar com situações mais do dia a dia, situações reais. Então, você pode pegar, por exemplo, um determinado assunto que foi abordado lá na agenda, relacionado, por exemplo, à missão, visão e valores de uma empresa, e lá é apresentado o conteúdo, né? O conceito e uma situação fictícia. Então, pegando como exemplo o supermercado, de uma determinada cidade do interior, o supermercado da Dona Vera, a venda do seu João, por exemplo, e por meio dessa situação fictícia é apresentado tanto o conceito de missão, visão e valores, também como a aplicabilidade para a empresa deles. Na prova você já tem, né, uma possibilidade, então, de trazer uma empresa, né, que esteja na mídia, por exemplo. Você pode trazer algo que foi publicado sobre determinada empresa em algum site da internet, capturar, colocar referência e pedir, né, ou entrar no próprio site de determinada empresa conhecida e capturar a missão, visão e valores, o aluno ele tem que analisar e saber qual é qual. Por exemplo, a gente não costuma trabalhar na prova perguntando o que é missão, mas sim parte do princípio que o aluno saiba o que é missão e ele vai transpor. Então, determinada frase, ela é de fato uma missão, né, que a empresa se apresenta às demais pessoas aí nos seus sites. Em relação ao item C, são possibilidades também de você aplicar na sua questão, inserir na sua questão, interpretar e relacionar diferentes tipos de linguagens, textos discursivos, figuras, tabelas, gráficos, tirinhas, charge, quadrinhos, desenhos, mapas, etc. Então, você, para cada assunto, para cada agenda, para cada conteúdo que você vai trabalhar, você tem N possibilidades. Então, você pode trabalhar com o texto, você pode trabalhar com um gráfico, que você capturou na internet, que já está pronto, né, colocando a referência, ou você pode criar também esse gráfico para que o aluno interprete e responda a questão. Você tem N ferramentas. Você pode trabalhar com uma charge, lembrando que a charge, ela não foi elaborada para você compor uma questão. Contudo, você pode fazer o quê? Você pode utilizar aquela charge e trabalhar juntamente com uma contextualização para que
ela tenha relação com aquele assunto que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu me lembro de uma charge do Garfield. O Garfield é um gato preguiçoso. Aquela charge ela não foi feita para que fosse elaborada uma questão, mas a elaboradora ela pegou aquela charge e fez uma contextualização falando sobre competências pessoais. Então ela conseguiu unir e fazer trabalhar a parte de competências pessoais, abordando a parte de iniciativa, algo nesse sentido também que dá para ir além. Então você faz essa contextualização e trabalha a charge com isso. Lembrando que a gente não trabalha com, não traz, né, não apresenta nas questões assuntos relacionados à política, à religião, então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ser imparcial também, demonstrar imparcialidade na prova, a gente tem que trabalhar dessa forma. Mapas também é interessante para o pessoal de guia de turismo, por exemplo, eles trabalham muito com mapas em relação a roteiros, a viagens que dá para trabalhar. Então, são N situações que você pode, aí nesse rol que eu apresento, que você pode trazer e que você pode compor a sua questão. O entender e avaliar argumentos, no caso da prova, avaliar as afirmações feitas às 5 alternativas. Então, pensando naquela tipo de questão que você apresenta diretamente a ABCD, a própria interpretação das alternativas, você já vai, esse aluno já está avaliando argumentos. Ou então aquele tipo de questão, né, que primeiro você tem as afirmações e depois você tem a alternativa. Então, isso também está dentro do contexto. Ele vai ter que analisar aquelas afirmações que sejam 3, 4, 5, para que ele possa decidir o que é válido ou não. Ou mesmo também aqui dá para colocar, inserir aqueles tipos de questões que você trabalha com afirmações de determinado autor, às vezes dependendo na área que você trabalha, atua, na área que você está elaborando a sua questão, você tem autores consagrados que você pode capturar também de materiais e usar essas falas que eles fazem e inserir na prova. Isso também, tanto no sentido de dar um direcionamento para a questão, fazer uma contextualização da questão, ou mesmo nas alternativas também, isso é possível, tá bom?